Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição especial, edição número 112, edição especial do Draft 2023. Cobertura especial de tudo que aconteceu nesses dias, nesses 3 dias, que para nós foram 2 dias de draft. Então, fica até o final do vídeo para você saber quem escolhemos, o que fizemos, subimos, descemos, todos os jogadores aí que trouxemos para o nosso time, nosso novo grupo de calouros, né? Foram dias bem interessantes, né? Onde pudemos ver ali o Broncos subindo, o Broncos descendo e conseguindo bons valores, né? Eu particularmente gostei da nossa classe, eu achei inclusive o nosso draft deste ano melhor do que o draft do ano passado. Não fui só eu, acho que vários analistas, inclusive, colocaram o Broncos em termos de valores, o draft dos Broncos como um dos melhores, né? Então eu acho que a gente literalmente, como eu disse na nossa live, a gente conseguiu fazer omelete sem ovos, né? Inclusive, como eu já falei, fizemos a cobertura do nosso dia 2 ali na live, na sexta-feira, então se você não viu, assista lá, foi muito legal, muito divertido, agradeço já a interação que vocês tiveram conosco, né? Estamos aqui, ó, 2 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo, 2 horas da manhã de sábado para domingo, para já trazer o conteúdo fresquinho para vocês neste domingo. Então, vou pedir para vocês aí, ó, fortalece, deixa aquele like. A gente da equipe se dedica bastante aí para trazer conteúdo para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E também deixe um comentário o que vocês acharam no draft. Vocês sentiram falta de algum jogador? Vocês gostaram? Qual jogador vocês mais gostaram? É muito importante para a gente ter essa troca, ter esse feedback de vocês. Né? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque tem bastante informação interessante. O nosso draft vai começar na sexta-feira e vai começar, né, onde nós tínhamos algumas escolhas, né? Nós tínhamos as 2 escolhas de terceira rodada, né, que eram a 67 e a 68, uma escolha de quarta rodada, que é o número 108, uma escolha de quinta rodada, 139, e uma escolha de sexta rodada, que era a 195. E aí a brincadeira começa quando o Denver Broncos decide fazer uma troca, né, com o Detroit Lions, né, onde os Broncos recebem as escolhas 63 e 183 e manda para os Lions as escolhas 68 e 139, né? E os Broncos fizeram isso para quê? Para selecionar o wide receiver de Oklahoma, Marvin Mims, né? Os Broncos oficializaram aqui que com a escolha 63 na segunda rodada, né? Voltamos para a última escolha de segunda rodada para escolher Marvin Mims Jr. Eu, particularmente, eu até falei isso na live, né? Gostei bastante da escolha de Marvin Mims. Se vocês acompanharam as últimas lives que nós fizemos, o Felipe, o William, não só nas lives, mas também nos vídeos que eles prepararam ao longo, né, desse período pré-draft, elogiaram bastante o Marvin Mims. O Marvin Mims, ele traz uma coisa que talvez a gente sempre esperou ter do KJ Hamler, né? A velocidade, a bola em profundidade, né? E também uma coisa que ele adiciona que o próprio Sean Payton falou na entrevista pós primeiro dia nosso de escolhas, no caso, segundo dia do draft, que eu vou trazer para vocês também, é o que? A possibilidade de ele ser um bom retornador, que é algo que a gente está buscando, né, gente? Há muito tempo. Diontae Spencer foi um lixo, aí pensamos que Montreal Washington pudesse ser esse cara e foi um lixo, né? Então, assim, quem sabe o Marvin Mims pode também contribuir no jogo dos special teams, né, como um bom retornador. Eu, particularmente, pelo que eu tinha visto, principalmente quando a gente começou a estudar os wide receivers, era um dos que eu mais gostava. Eu acho que é um jogador que pode, nas mãos do Sean Payton, fazer um estraguinho aí em algumas defesas. Eu acho que vai ser bem interessante. O Marvin Mims, ele teceu, né, suas primeiras palavras ali como um Denver Bronco. Ele disse que o Russell Wilson é um dos ótimos quarterbacks no jogo e que é uma oportunidade enorme jogar com ele. Disse que é uma ótima oportunidade de jogar para os Broncos e que ele teve contato com, né, o nosso técnico de wide receivers e o técnico de special teams ao longo do processo do draft. Disse que ele sente que a bola em profundidade é um dos pontos fortes do seu jogo e que isso vai parear bem com o Russell Wilson. Por fim, ele falou: eu espero
que eu possa fazer um grande impacto como um calouro, né? Eu possa ter um grande impacto como calouro, e eu pego as coisas usualmente muito rápido, né? E aí, né, a gente teve a nossa escolha, né, a nossa segunda escolha no draft, que foi, né, o jogador Drew Sanders, né, onde os Broncos selecionaram, né, o linebacker Drew Sanders da Universidade de Arkansas com a escolha 67, né, pique de terceira rodada. Ele era visto como uma escolha de primeira ou segunda rodada e caiu para os Broncos na terceira rodada. E aí puxamos o gatilho neste linebacker de Arkansas, né? É uma escolha bem intrigante, bem interessante, né? Se vocês forem pesquisar e avaliar, ele era considerado por muitos analistas como o melhor inside linebacker deste draft, inclusive melhor do que o linebacker que os Lions pegou na primeira rodada, né? Ele teve uma carreira em Alabama como outside linebacker, decidiu se transferir para Arkansas, onde ele fez a transição para inside linebacker e jogou muito bem, né? Ele consegue apressar o passe, ele consegue pressionar o quarterback, ele é bom também no jogo corrido. Então, assim, eu acho que é uma adição bastante interessante, a gente pensando no estilo de defesa, principalmente, que o Vance Joseph gosta de jogar. Eu acho que ele pode ser um brinquedo bem interessante. E pensando também que a gente tem o Joseph Stewart só mais um ano de contrato. Então, você tem o Singleton por alguns anos, e aí você tem agora a substituição, talvez, de Joseph Dewey, e é um jogador que a gente pegou bom valor na terceira rodada, um jogador que era projetado para sair primeira ou segunda rodada, né? Então, assim, bem interessante. Drew Sanders, eu acho que ele pode ter um impacto bem interessante para o nosso time. Ele teceu algumas palavras, né, como nosso jogador já, onde ele disse que ele pode jogar como inside ou outside linebacker e que está extremamente confiante que ele pode ir atrás do quarterback, parar a corrida e cobrir o jogo de passe. Sanders disse que ele teve algumas reuniões de Zoom com os treinadores de inside linebacker e outside linebacker dos Broncos e disse que é um sonho que se torna realidade ser draftado. Por fim, ele disse que tinha um pouco de ideia que ele podia ser draftado pelos Broncos e pensou que podia ser draftado um pouco mais cedo. Como eu disse, ele era visto como uma escolha de primeira a segunda rodada por muitas pessoas, né? E aí vamos para a nossa terceira escolha, uma terceira escolha que eu acho que ninguém esperava que o Broncos fosse fazer esse movimento, onde o Broncos foi bastante agressivo, né? E subiu, né, para a escolha 83, dando para o Seattle Seahawks a escolha 108 e uma terceira rodada do ano que vem para escolherem o cornerback de Iowa, Riley Moss, né? O Riley Moss ele se encontrou informalmente no Combine no Senior Bowl com os Broncos e também esteve em Denver numa visita top 30. Então, uma escolha de terceira rodada, decidimos subir para a pick 83, uma troca com o Seattle Seahawks, para selecionarmos o cornerback de Iowa, Riley Moss, né? Riley Moss, né? Ele é um jogador bastante interessante. Se vocês começam a ver, eu não conhecia muito bem, mas os meninos conheciam, principalmente o Felipe e o William, falaram muito bem nessa escolha. E aí você começa a pesquisar, analistas também falando muito bem nessa escolha. É um jogador de muita fisicalidade, um jogador muito corner porradeiro mesmo. Então eu acho que ele vai entrar naquela rotação e eu particularmente acho que o Damar Mathis vai ser o titular de uma juntamente o Kyle Williams e com o Pat Surtain, mas também não duvidaria o Moss chegar e talvez até pegar a vaga, né? É um jogador bastante fisicalidade, né? Um jogador bem interessante, que pode entrar nessa rotação. Como a gente sabe, corner é sempre bom você ter. Então, é uma escolha que, pelo que a gente ouviu nas entrevistas, pós-jogo, pós-draft, né? Que é um jogador que estava alto no board deles, né? E decidiram puxar o gatilho. Tem gente reclamando, mas você deu uma escolha lá de 2024, mas nós tínhamos duas escolhas. Então, e eu estava ouvindo até o pessoal do Lockdown Broncos, lá, o Cody Ward e o Sarah Bettinger, eles falando que em termos de draft chart, lá que você começa a ver o valor das picks, não foi algo disparate, não foi algo absurdo, foi uma troca normal,
onde o Denver Broncos decidiu subir e pegar o jogador que achava interessante. Então, eu acho que se eles gostaram, faz total sentido. E pelo que a gente lê, né, desse jogador, ele parece ser um jogador bem legal para a gente ter numa secundária nossa, que já é uma secundária bastante robusta, né? E aí, o Riley Moss falou algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês, né? O Riley Moss disse que jogando na Big Ten, você tem que ser um defensive back físico, e disse que se acha um defensive back físico e que é instintivo. Disse que se considera um defensive back e não quis se classificar nem como cornerback, nem como safety. Porque alguns times da NFL viam ele como safety e alguns como corner, né? Diz que gosta de todo o staff defensivo e que se encontrou com eles múltiplas vezes. Estou animado para ser parte disso. E diz que é abençoado por estar em posição de ser draftado e que não importava onde, né? Uma perspectiva bem bacana, como é afirmado pelo Zach Stevens, né? E aí, após o nosso primeiro dia de draft, no caso o segundo dia, tivemos a tradicional entrevista coletiva do nosso General Manager George Paton com o nosso treinador Sean Payton, onde eu trago aqui os principais detalhes dessa entrevista, né? O George Paton disse que ao longo de toda a semana eles tinham alguns jogadores como alvo e que este era o caso com Marvin Mims e o Riley Moss, abre aspas, nós simplesmente não queríamos perder aqueles jogadores. O Sean Payton disse que a visão de Drew Sanders pode ter variado na NFL, mas que os Broncos veem ele como inside linebacker, que pode também jogar como outside linebacker. É mais ou menos o inverso, né, se a gente for ver, do que aconteceu com o Baron Browning. Foi draftado como um inside linebacker, né, e aí ele fez a transição para outside linebacker, né. Já o Drew Sanders, ele começou ali na carreira no college como outside linebacker e fez a transição para inside linebacker, né? Então, bastante interessante. O Sean Payton disse que o Marvin Mims tem habilidade de retorno e pode jogar nas posições de Z e X, né? E disse que a visão para o Mims no time era muito clara. Não havia nenhum outro ponto, nem aquele ponto de dúvida, aquele ponto cinza, né? Aquela dúvida que às vezes paira no ar. O Sean Payton também disse que o Riley Moss vai jogar como cornerback, ou seja, tirou qualquer dúvida no ar de se ele vai jogar como safety ou corner, né? Ele será cornerback. O George Payton disse que os Broncos trocaram a segunda escolha de terceira rodada de 2024 para subir para pegar o Riley Moss. O Sean Payton disse que quando se troca escolhas futuras, é importante você ir lá e ganhar jogos para fazer essas escolhas futuras serem ainda piores, né? Disse que os Broncos sentiram que tinham 2 retornadores elites no país no draft, que o Marvin Mims era um deles. É aquilo que eu falei para vocês. O Sean Payton, juntamente com o técnico de Special Teams, que é amigo do Sean Payton, trabalhou com o Sean Payton muitos anos e é muito experiente, eles entenderam que existiam 2 jogadores top para retornar, e um deles era o Marvin Mims. Então eu vejo o Marvin Mims provavelmente como o nosso retornador titular, né, o retornador oficial do Denver Broncos para essa temporada, né? O Sean Payton ainda falou sobre o nosso novo wide receiver. Nós nos sentimos muito bem a respeito do cara que nós pegamos, né? O cara que nós conseguimos. O George Payton disse ainda que a escolha de Marvin Mims não tem nada a ver com a opção de 5º ano do Jerry Jeudy e que os Broncos ainda não decidiram conversar a respeito dessa questão da opção do 5º ano do jogador. O Sean Payton ainda brincou sobre o capital do draft. George Payton é o poupador, eu tento gastar. Então, assim, essa entrevista coletiva eu achei bem interessante. Até o final, né, ele brincando, né, eu sou o cara que gasta, né, o George Payton fica tentando poupar. Mas é interessante para a gente ver algumas coisas. Eu discordo muito de pessoas que falam assim que a gente só viu a cara do Sean Payton nesse draft. A gente viu a cara dos dois. E é uma mistura que foi bem interessante. A gente desceu, a gente acumulou draft em algum momento, aí depois a gente subiu, né? A gente foi agressivo, né? A gente buscou. Lembrar também, a gente brinca que o George Payton ele gosta de descer, mas vamos lembrar que no draft que a gente draftou o Pat Surtain, a gente subiu para a segunda rodada para selecionar o Javonte Williams, né?
Então, eu acho que é uma característica já do George Payton também. Se ele gosta de um atleta, ele sobe para pegar esse atleta, né? Então, a gente viu ele fazer isso com o Riley Moss nesse draft, né? A gente viu ele fazer isso agora com o Marvin Mims, né? Então, é bem interessante também essas declarações a respeito de que a escolha do Marvin Mims não tem nada a ver com Jerry Jeudy, com Cortland Sutton. Eu não compro tanto esta ideia, até porque o Albert Breer, se eu não me engano, ele falou que após a escolha do Marvin Mims, alguns times chegaram a ligar para o Denver Broncos para perguntar a respeito dos recebedores. Só que o preço do Denver Broncos estaria alto, que seriam escolhas altas do draft 2024, e os times não estariam dispostos a dar essas escolhas, até porque eles veem a classe 2024 melhor, né? Como o Jerry Jeudy ainda é novo, ainda está no contrato de calouro, ainda teria a opção de quinto ano, não me surpreenderia ainda ele ser trocado, né? Eu não descarto nada, nem nesta off-season, nem na off-season que vem. Eu acho que se a gente não fizer nada até a data limite de ativar o quinto ano, a gente vai ativar o quinto ano do Jerry Jeudy. Eu acho até lógico fazer isso, né? Mas não me surpreenderia nada que fizesse. Como eu disse a vocês, falo isso há tempos, eu acho que só tem dois jogadores que hoje são inegociáveis no Denver Broncos, né? Que é Pat Surtain e Justin Simmons, e obviamente os jogadores que chegaram nesta off-season, ali está falando Mike Lynch, o Ben Powers, né? Esses jogadores que chegaram agora, né? Mas eu não vejo nenhum recebedor assim seguro. E eu adorei a escolha do Marvin Mims. Eu acho que ele pode trazer aquilo que a gente esperava do KJ Hamler. Então eu gostei bastante da entrevista. Eu achei bem honesta, bem sólida, bem interessante. O jeito que eles avaliaram, né? Tinham no board os jogadores, eles realmente foram no BPA, como eles falaram a semana passada, e eu trouxe no news para vocês. Iremos escolher o melhor jogador disponível. Então foram lá. O Drew Sanders estava alto no meu board, vou pegar. Marvin Mims estava alto no meu board, vou pegar. Queria um Riley Moss, estava alto no meu draft, no meu mock, vou pegar. Então, bem interessante. E aí hoje não, né? Ontem, né? Neste sábado, né? Tivemos o dia 3 do draft, né? Ixi, ficamos lá um tempão esperando. E aí começou e que a gente tinha essas escolhas aqui, ó. A gente tinha apenas duas escolhas de sexta rodada, meus amigos, né? As escolhas 183 e 195. E o draft começou 1 hora da tarde. Nossa, não participamos da quarta rodada. Não participamos da quinta rodada. E foi, e foi, e foi. Até que o Denver Broncos, com a sua primeira escolha, né? A escolha 183 na sexta rodada, pegou o safety J.L. Skinner de Boise State, né? O Skinner, o Nick Cosminder, ele trouxe uma informação bem legal, né? Ele era o jogador número 92 no Big Board do Danny Brugler, né? Que é o cara, Danny Brugler, que é um cara que manja demais, né? Faz ali um guia do draft bem interessante, né? E o Zach Simmons reportou que o Skinner teve uma lesão no músculo peitoral, né? Similar, eu acho que é aquela lesão que o Joe Dewey teve uma vez, 2 dias antes do combine, e isso ocasionou sua queda no draft, né? E ele ainda trouxe algumas estatísticas bem interessantes do Skinner em 2 anos em Boise State. 150 tackles, 6 interceptações e 3 fumbles forçados, né? Adicionou que ele é um playmaker, né? Então, assim, para mim foi uma escolha surpreendente, porque ele não estava no meu radar, mas ele estava no radar de muitos analistas e pessoas que realmente entendem de futebol americano. Um jogador, como eu falei, estava avaliado ali no Big Board número 92 e a gente pegou ele na escolha 183. Olha o valor desta escolha. E se a gente for avaliar, né, a gente tem hoje o Justin Simmons de safety,
O Caden Stearns, que quando jogou esteve saudável, jogou muito bem como safety. Aí tem ali o PJ Locke, que a gente renovou para este ano. Temos ali se eu não me engano, o Turneyell, que a gente draftou no ano passado, e agora trouxemos, né, o J.L. Skinner. Né? Mas ele é um jogador que eu acho que ele vai facilmente entrar nessa rotação, e eu acho que é um jogador que pode contribuir muito. Se você começa a ver os lances dele, gente, ele é porradeiro total, o cara é loucaço, sabe? Tem uns tackles que ele dá nos jogadores, assim, que o cara, parece que o cara bateu numa parede, assim, o cara desmonta. Então é um jogador que eu acho que vai ter muita fisicalidade e vai ser bem interessante para essa secundária que já é boa, né? E pode ser ainda melhor. Então, ó, em termos de valor posicional, valor e posição onde ele foi pego, cara, still, muito bom. George Payton fazendo as suas mágicas no draft mais uma vez. E aí ele teceu algumas palavras já como jogador do Denver Broncos, né? Ele disse que ele está animado em trabalhar e jogar com o Justin Simmons e o Pat Surtain, e elogiou bastante o Pat Surtain, dizendo que ele era um dos seus cornerbacks favoritos vindo do college. O Skinner disse que está adiantado em sua recuperação da lesão no músculo peitoral e que já está correndo e levantando peso. É esperado que ele esteja totalmente saudável em um mês. Disse que teve um Zoom com os Broncos durante a off-season, abre aspas, eu sou realmente abençoado em estar nessa posição. Por fim, ele disse que suas habilidades são muito versátil, muito físico e sabe o jogo muito bem e um jogador muito esperto. E aí tivemos uma troca que ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, onde o Denver Broncos trocou com o New Orleans Saints. O Denver Broncos decidiu mandar a escolha que eles tinham, né, a 196 na sexta rodada, para o Saints em troca do tight end Adam Troutman e uma escolha de sétima rodada deste draft. Né? O Zach Stevens reportou que o Troutman foi uma escolha de terceira rodada do Saints em 2020, em seu melhor ano, que foi 2021. Ele teve 263 jardas de recepção, 27 recepções e 2 touchdowns. Né? O Troutman, quando você vai dar uma pesquisada sobre ele, ele não é um jogador top, mas talvez seja exatamente aquilo que o Sean Payton estava buscando. Um jogador que ele já conhece, um jogador que consegue bloquear e consegue receber também. Depois, na entrevista que eu vou trazer para você, ele falou um pouco sobre essa troca, né? E é sobre os comparativos que eles fizeram do Troutman com outros tight ends que tinham neste draft. Então, eu acho que é uma troca bastante interessante, onde você pega um jogador interessante e também você permanece com uma escolha dentro do próprio draft, né? Então, gostei, achei bem interessante também. E aí, né, a gente vai para a nossa última troca, a nossa última escolha do draft, onde na escolha número 257, quase no finalzinho, o Denver Broncos selecionou o center de Oregon, Alex Forsythe, né? É um jogador que vem da Universidade de Oregon, né? E o Nick Cosminder, ele reportou que o Forsythe tinha uma nota de quinta rodada pelo Danny Brugler e é um baita steal, né? Ele é visto como um reserva em potencial na NFL. Mas é difícil você falar se o jogador vai ser reserva ou titular. Eu acho que ele pode sim vir a ser titular. É um jogador que tinha nota de quinta rodada e foi pego na sétima rodada, né? Bem interessante. Eu, particularmente, não conhecia tanto, mas é um jogador que eu falei. Se você pega os analistas, eles colocam que tinha nota de quinta rodada, e aí você pega quase no final do draft, e ainda na posição de center, que é uma posição que é uma interrogação gigante. Ou será que o Lloyd Cushenberry vai conseguir melhorar? Agora que você trouxe jogadores novos na linha ofensiva, mas trouxemos também aquele center que jogou já com o Russell Wilson algumas vezes lá em Seattle, mas não sei o quão esse jogador vai ser realmente só para, às vezes, training camp, né? Então é bom você trazer ali um novo center até para você firmar uma competição. Quem sabe ele não pode ser o nosso center futuro, né?
E aí nós tivemos as primeiras palavras, né, do Alex Forsyth, nosso novo center, onde ele disse que no final ele terminou no lugar certo, disse que sempre admirou o Russell Wilson. Disse que se encontrou informalmente com os Broncos no Combine e que também teve uma ligação de um scout para ele, né? Por fim, nosso novo jogador disse que pode jogar tanto de guard quanto de center, mas que a praia dele ali, o local que ele mais se sente confortável, é realmente na posição de center, é onde ele tem jogado nos últimos anos. E aí nós temos a nossa classe de draft ali. Marvin Mims Jr., Drew Sanders, Riley Moss, J.L. Skinner, Alex Forsyth. E após o draft, tivemos no dia de hoje, nesse sábado, a entrevista coletiva, né, de Sean Payton e de George Payton, né? E eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos. A primeira pergunta que foi feita foi relacionada ao Troutman, né? A troca que a gente fez para com os Saints, onde eles receberam a nossa sexta rodada, a gente recebeu o Troutman e a sétima rodada deles. Então comentaram bastante, fizeram bastante perguntas sobre o Troutman e o Sean Payton falou o seguinte: diz que ele é um tight end versátil, que é sólido como bloqueador e como recebedor. Abre aspas. Nós comparamos ele com uma porção de tight ends neste draft, que estavam na terceira rodada. O Peyton disse que o time sentia que tight end era uma das necessidades para o time entrando no draft. E uma vez que eles não pegaram tight end na sexta, né, eles buscaram trocar pelo Troutman do Saints. E disse que foi um movimento bastante animador. O Sean Payton disse ainda que os Broncos precisavam de um tight end versátil que podia bloquear e receber passes e que o time conseguiu isso com o Troutman. O Payton ainda mandou uma mensagem para todos os novos jogadores, a maioria calouros. Eles colocarão para jogar os melhores jogadores, não importa como eles foram adquiridos ou onde eles foram draftados. O Sean Payton disse que os Broncos vão ter seu minicamp de calouros em 2 semanas e disse ainda que terão tryouts e free agencies no minicamp. O Payton reiterou que os Broncos irão colocar para jogar os melhores jogadores. Sobre o nosso novo center, o Forsyth, o Sean Payton disse que nós podíamos ter pego ele na sexta rodada e teríamos ficado bem felizes com a escolha e assim completou. Nós nos sentimos muito sortudos em ter a chance de selecionar aquele center tão no fim do draft, considerando que era a escolha que nós tínhamos trocado pelo tight end. Em alguns dos nossos mocks, nós tínhamos inclusive visto aquele center como um jogador de sexta rodada. O Sean Payton fez questão de dizer que todos os tight ends no elenco estão competindo uns com os outros. Disse que os pontos fortes do Manhurst e Dulcich são muito diferentes. Payton disse que vai jogar usando os pontos fortes de cada um deles e desenvolver as outras partes dos seus jogos também. Já o nosso General Manager George Payton disse que o nosso novo center Forsyth irá competir na posição de center como todos os outros jogadores. Né, cada posição vai ter uma competição. O Payton disse que sentiu que a lesão do J.L. Skinner antes do Combine prejudicou seu status no draft. Nós nos sentimos muito sortudos em pegá-lo onde nós pegamos. Disse que o que se destaca nele é sua fisicalidade. O Sean Payton disse que o comprimento, né, o tamanho, a envergadura do Skinner é algo que se destacou e a forma como ele pode pegar a bola. Já o George Payton disse que nós estamos adicionando a uma defesa que nós sentimos que é muito boa e completou dizendo que os Broncos estão falando com os representantes do Kareem Jackson e estão abertos a trazê-lo de volta, mesmo draftando o J.L. Skinner. O Payton disse que espera encontrar alguns muito bons jogadores não draftados este ano. E após o draft, os Broncos assinaram, né, alguns jogadores não draftados. Segundo o DNVR, estes são os 12 atletas que até aqui nós assinamos. O jogador de linha ofensiva, Alex Palczewski, eu acho que é assim que fala, de Illinois. O cornerback, Art Green, de Houston. O edge, Thomas Inco, de Central Michigan. O safety, Devon Matthews, de Indiana. O tight end, Nate Atkins, de South Carolina. Running back, Emmanuel Wilson, de Fort Valley State. Wide receiver, Dallas Daniels, de Jackson State. Tight end Chris Leach, de Kent State. O linebacker Seth Benson, de Iowa. Wide receiver Taylor Grimes, de Incarnate Word. O jogador de linha ofensiva Henry Bird, de Princeton. E o defensive tackle PJ Mustifer, de Penn State. Achei uma entrevista bastante interessante novamente, onde ele falou bastante sobre o Troutman. Como eu falei para vocês, ele estava buscando um tight end que bloqueia,
e que recebe passes, comparou com vários talentos que tinha no dia 3, não conseguiram pegar e decidiram que o Troutman tinha essas qualidades, essas questões para fazer essa troca. Também achei uma troca bem tranquila. Adquirimos um jogador interessante, que bloqueia, que recebe passes, que o Sean Payton conhece, gosta, jogador que foi draftado em 2020, na terceira rodada, e ainda conseguimos sair com um center, né, que parece ser bastante interessante e a comissão técnica gosta, né. Gostei bastante do que eles falaram de competição, né, e o que o Sean Payton bateu na tecla, não importa como você chegou no time, onde você foi escolhido, vai jogar o melhor, né? Falou que todos os Tyrants estão competindo por posição, falou que o próprio George Payton vai ter competição na posição center. Então eu acho que a gente precisa isso, um técnico que chegue lá, põe todo mundo para competir, para disputar, para treinar forte, né? Então eu acho que só quem tem a ganhar é o time e, consequentemente, nós, torcedores, de vermos mais dedicação e talvez não vejamos mais jogadores preguiçosos, indolentes, como temos visto nos últimos anos, né? É bem legal, assim, também o que o George Payton falou da nossa defesa, né? Que adicionaram mais peças para uma defesa que já é boa, e a expectativa dele de trazer mais jogadores não draftados. E realmente trouxemos vários jogadores não draftados. Vamos ver se mantém a tradição de todo ano a gente levar um jogador não draftado para o roster principal, né? Eu talvez senti falta ali do draft de algum running back. Eu tô, não vou dizer preocupado, mas eu acho que a gente precisa adicionar running back. Eu sei que nós pegamos ali, assinamos com um jogador não draftado, um running back, mas eu particularmente acho que ainda vai vir algum running back aí no mercado da free agency, porque eu acho que o nosso time ainda está raso na posição de running back. Não sabemos o real status do Javonte Williams, né? Podemos contar, sem dúvida, com o Perrine, mas a gente precisa pelo menos de mais um, né? Então, eu acho que ainda vai vir mais um jogador ali e a gente precisa, né? Eu acho que algum veterano ainda vai pintar no Denver Broncos por um contratinho bem camarada e vamos ver o desenrolar nos próximos meses. Mas, no geral, eu achei um draft bem sólido. Se eu fosse dar uma nota, acho que eu daria uma nota B para o draft do Denver Broncos. Achei um draft em termos de picks que nós tínhamos, escolhas que nós tínhamos, posição que a gente tinha e os atletas que a gente saiu, meu, top. Achei um draft muito bom do George Payton. Eu achei a interação dos dois, né, George Payton e Sean Payton, muito boa. A gente teve subida, teve descida, mas teve o quê? Alinhamento, né? Que é muito importante. Você consegue perceber isso na entrevista dos dois. Então, isso é importante para o nosso time. Ano que vem as coisas já voltam ao normal. Ano que vem nós temos já até aqui 7 escolhas de draft. Então, as coisas vão se alinhar, vão ficar normais. E eu achei bastante bacana ali o nosso draft, todo o nosso processo, pessoas competentes, e espero que vocês tenham também curtido ali. Já falei, deixem aí nos comentários qual o jogador predileto de vocês, quem é aquele que mais surpreendeu vocês, quem vocês queriam que a gente não pegou. Então, deixem aí os seus comentários. Como eu falo para vocês também, ó, deixa o like, aquele like maroto aí. A gente está fazendo esse vídeo aqui para vocês, tudo mastigadinho para vocês curtirem. Se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu like e também siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. E, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/MaiorRaiBrasil. O QR Code está aí na tela, né? E também lembrar vocês aí que eu sempre falo que teremos a nossa live tradicional na segunda-feira, onde vamos destrinchar o que foi esse draft do Denver Broncos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, ó, o nosso draft, curtido o news especial, tudo mastigadinho para vocês. Desejo a vocês um ótimo domingo e um bom feriado, né? Aqui, nessa segunda-feira é feriadão aí para todo mundo. Um grande abraço e Go Broncos. Valeu, falou, galera.